E aí galera, sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal Nerdômetro. Eu sou o Daniel Arcanhes e hoje eu estou aqui para falar mais uma vez de mais um episódio, dessa vez do quinto episódio de The Last of Us. E antes de mais nada, já se inscreve no canal, já deixa seu like pra gente conversar aqui sobre mais esse episódio e simbora. Seguinte galera, mais um episódio de The Last of Us saiu e nossa, que episódio foi esse, né? Que sensação diferente em relação aos outros episódios, particularmente, né? Assim, uma das coisas que eu tinha comentado antes, eu acredito que eu tenha comentado durante as gravações dos outros vídeos, né? Dos outros episódios, é que eu tava com um certo medo, um certo receio de a gente subir tanto hype, né? Subir tanta expectativa com relação a cada um desses episódios que chegasse a um ponto em que a gente não conseguisse, em que o episódio em si não conseguisse alcançar essas expectativas, e particularmente eu senti um pouco disso nesse quinto episódio. O quinto episódio que mostra muito o lado do We the People, né, a resistência ali em Kansas City, mostra também o que foi essa construção dessa relação entre o Henry, o Sam, a Ellie e o Joel nesse caso. Foi um episódio muito diferente, diga-se passagem, um episódio relativamente emotivo, um episódio que muito bem contado, devo dizer pra vocês. Lógico que, da mesma forma como tem pontos interessantes, tem pontos que eu gostei, tem pontos que eu não gostei também, e é sobre isso que eu vou falar um pouco aqui, né? Mas pra começar, eu queria começar particularmente, não tratando de uma forma cronológica, de certo ponto, né? Mas esse quinto episódio particularmente, falando dos pontos negativos, pelo menos, foi um episódio que eu, de certa forma, até me senti bem assistindo, digamos assim. Não sei se essa é a palavra, essa é a melhor frase para expressar o que, enfim. Mas eu gostei do episódio, eu admito que eu gostei do episódio, só que eu senti que essa guinada de elevar a expectativa das pessoas a cada episódio, de mostrar cada episódio sendo melhor do que o anterior, aqui no quinto episódio eu não senti isso. Talvez um pouco disso tenha sido levado em consideração a forma como abordaram os instaladores dessa vez, né? Tanto é que eu tinha uma expectativa muito grande em relação a o que aconteceria quando aparecesse o ninho de instaladores, o que aconteceria quando todo mundo estivesse envolvido realmente de frente com tudo, de frente com todos ali, o que aconteceria com o Joel e a Ellie no meio de todos aqueles instaladores, vários instaladores ao mesmo tempo, né? E eu senti que houve pouco embate. Tudo bem que se tratava de vários instaladores, um ninho de instaladores atacando todo aquele pessoal ali da resistência, mas ainda assim eu senti que faltou um pouco de Joel, um pouco de Ellie, um pouco mais, melhor no caso, né? Faltou um pouco mais de Joel, um pouco mais de Ellie ali no meio, mas ok, vamos dizer ok. Assim, ok. O que eles fizeram ali, diga-se passagem, muito parecido com o jogo, mas eu senti que faltou um pouco mais de posição de câmera ali pro Joel, sabe? Porque tava só fazendo cortes diretos ali da Ellie correndo pelo meio e o Joel ali em cima, né, naquela posição mais alta da casa, só que apontando pra cara do Joel. E acho que poderia ter tido uma cena específica por trás, sabe? Por trás do Joel apontando pra baixo especificamente, mas tudo bem, acontece, faz parte e é isso. Esse foi o meu ponto principal em relação ao que eu não gostei, assim, particularmente. Também senti falta um pouco mais de interação em relação ao próprio Henry e aquele pessoal lá da Resistência. Se bem que, até certo ponto, uma outra coisa é que a gente tem alguns personagens que a gente sempre ama odiar, né? Tem aquele ator que é tão bom, mas tão bom naquilo que tá fazendo, que a gente adora odiar ele. E ele é tão podre na sua construção, o personagem é tão ruim, é tão desgraçadamente ruim, que a gente adora, de tanto que ele faz a gente ficar com raiva dele, sabe? E sendo bem sincero, eu sinto um pouco disso com a Kathleen. A personagem, ela é construída tão bem, ela é tão bem feita, que eu fico com raiva dela e ao mesmo tempo eu amo ficar com raiva dela, sabe? Poxa, caraca, ela é doida, tá ligado? Ela é simplesmente isso, ela é doida, cara. E ainda assim, ela é uma personagem que está muito bem estruturada, apresenta muito bem os seus vários pontos de vista, né, em relação ao simples fato de ela ter perdido o irmão, nesse caso.
e o quanto isso mexeu com ela, sabe? O quanto isso transformou ela. À medida que vai apresentando essa personagem, eu sinto que a gente vai se integrando um pouco mais com ela, mas ela é uma personagem que a gente não se conecta, apesar de ter esse lado sentimental de ela ter perdido o irmão e tudo mais, mas eu particularmente não consegui me conectar com ela no sentido de ela ser uma antagonista, um tipo de antagonista especificamente aqui, né, pelo menos falando nesse globo específico desse quinto episódio, nessa cúpula, ela ser uma antagonista que a gente simplesmente tem, eu ia dizer nojo dela, mas não sei se essa é a melhor palavra, né? Um certo nojo, ela é um pouco disso, E indo para os melhores pontos, assim, particularmente, até para direcionar e dar um up aqui nesse vídeo, falar um pouco mais feliz, digamos assim. Cara, se eu tivesse baixado o episódio só o áudio, eu acho que eu gostaria muito, sabe? Eu acho que ficaria impactante do mesmo jeito, ficaria sensacional. Tipo, se fosse, sei lá, um desenho animado, só a história seria o suficiente, sabe? Porque os diálogos, o que estava sendo contado, cada uma das frases, a construção, desde o início até desde o início ali do Sam e do Henry em relação ao doutor, não lembro qual é o nome do doutor lá, enfim. Desde o momento em que eles foram sendo apresentados, né, gradativamente, e entendendo como foi que eles saíram de um ponto, chegaram até ali naquele prédio, ficaram refugiados ali naquela parte de cima do terraço, depois desceram de novo, encontraram, esbarraram, viram, né, vislumbraram, digamos assim, o Joel com a Ellie, nesse caso só o Joel, naquele momento era só o Joel, até encontrarem o Joel também com a Ellie ali na parte de cima de um dos prédios. Cara, toda essa construção, todo esse caminho que foi feito e apresentando cada um dos dois personagens, o quanto a gente se liga, se interliga diretamente aos dois, logo de imediato, particularmente, né? Logo de imediato já fica um clima de conexão, ou pelo menos a gente sente alguma coisa em relação aos dois, principalmente em relação ao Sam, né? Nesse caso, um garotinho assustado, por aí vai. Então, tudo isso vai sendo construído aos poucos, e a história vai sendo tão bem contada que, se questões visuais não fossem tão boas, se, sei lá, tivesse um CGI absurdamente tosco, ainda assim eu provavelmente gostaria, pelo fato de a história ter sido bem contada, bem construída, bem apresentada, sabe? O roteiro realmente, o enredo realmente ter sido bem feito, bem construído, bem encaixado, essa é a palavra, bem encaixado, sabe? Então, tudo isso também é importante para mostrar também que às vezes não é só, ou melhor, não precisa necessariamente ter uma estética deslumbrante, não precisa necessariamente ter algo imensamente bem feito, assim, perfeito, sabe? A nível estético, a nível fotográfico, a nível de direção, câmera e por aí vai. Não precisa ter uma qualidade visual imensa, não precisa ter personagens, digamos, personagens tão, sei lá, únicos, ou alguns personagens que se destaquem. Cada personagem pequeno, da maneira como ele é, se souber como trabalhar com ele, se souber como apresentar ele dentro da história, dentro da escrita, dentro do roteiro, já faz com que a história seja muito bem preparada, produzida, e já é algo grande, sabe? Já é algo muito bem feito. E o lado estético da coisa, a gente vê isso depois, tanto é que tem aquele momento em que o Joel desce da casa, de passagem, né? E ele desce da casa não, ele tá chegando perto da casa e ele olha por entre os arbustos e vê a ponte. Nessa que ele vê a ponte, meu Deus do céu, que ponte tosca, um negócio estranho de CGI, né? Então é que quando eles saem, quando os quatro saem, né, daquela área da cidade de Kansas, né, em relação ao perímetro que foi, ao perímetro da Fedra, né, nesse caso, e agora pego pela resistência, depois que eles conseguem sair do túnel, assim, é perceptível que eles fazem todo um caminho em uma ruazinha, e aí dobrar pra direita, passar a casa, descer a encosta e seguir. Cara, é simplesmente um cubo, sabe? É um cubo, literalmente um quadradão gigantesco dentro de um set, e você percebe do tanto que é meio falso aquilo ali. Mas a grande questão não é o quanto é real, o quanto é falso, toda aquela construção, todo aquele cenário, toda aquela maquete gigante, digamos assim, mas é o que a gente está escutando, o que a gente está vendo em relação a cada um dos personagens, sabe? Isso é o que mais me chamou a atenção nesse episódio, e foi o que eu mais gostei. Tanto é que é um pouco mais simples, eu pelo menos acho que foi um episódio um tanto mais simples. E aquilo que eu falei no início do vídeo, cara, é um episódio que quebrou todas as
quebrou a expectativa no sentido de realmente diminuir, abaixar todo o hype que eu tinha em relação à série, sabe? Isso não quer dizer que a série esteja ruim, isso não quer dizer que a série ficou ruim, isso só quer dizer que eu esperava um pouco mais nesse quinto episódio por conta de toda a construção crescente que os episódios estavam tendo, sabe? Enfim, acontece, eu sabia que em algum momento isso iria acontecer, eu queria saber quando isso iria acontecer e o momento chegou, né, nesse quinto episódio. Eu só espero que novamente, quando for no próximo episódio, fique frenético de novo, fique um hype lá em cima de novo, fique muito bem produzido, volte a ser muito bem produzido no sentido geral de ação, de suspense, de drama, de realmente tensão, de fazer a gente se sentir tenso mesmo. E ponto, sabe? Ponto. Inclusive, falando de tensão, eu acho que no momento que eles estavam entrando no túnel, eles poderiam, por exemplo, ter feito algo mais... ter tido pelo menos um momento de quase de terror, sabe? De você não sabe, estar esperando alguma coisa acontecer a qualquer momento, e você está esperando, tá ouvindo barulhos e por aí vai, sabe? E isso eu senti falta também. Isso que mexe com a gente, que deixa a gente ansioso, que deixa a gente apreensivo, sabe? Eu senti um pouco de falta, eu senti falta um pouco disso nesse episódio. Mas enfim, faz parte, cada episódio foi feito de um jeito, foi construído de um jeito, e cada um deles é único à sua maneira, com a sua própria identidade. Certo? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e eu espero que vocês tenham gostado do episódio. Comenta aí o que você achou em relação a cada um desses episódios. Vem falar com a gente, vem conversar comigo, coloca nos comentários aí embaixo, certo? No mais, não esquece de entrar no nosso grupo do Telegram, link tá na descrição, todos os links estão na descrição se você quiser acompanhar nosso podcast pelas plataformas digitais e seguir a gente nas redes sociais, tá tudo aí embaixo, me segue também, tá todas as coisas aí embaixo, beleza? Todos os links. No mais, valeu, que a força esteja com vocês, vida longa e próspera. Até mais, galera.